Olá, amigos do Bola Presa, bem-vindo a mais um vídeo nosso de emergência especial para falar da troca do Anthony Davis para o Los Angeles Lakers. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. E eu estou com uma camisa do New Orleans Pelicans. Em agradecimento? Agradecimento, porque eu torço pro Lakers e estou muito feliz. Parabéns. Fiquei muito feliz ontem. Você não é um desses torcedores do Lakers que está chorando porque a nata jovem do time foi embora. Eu fico um pouco triste. Porque você aprende a se afeiçoar, eu tinha né? carinho pela molecada, mas sabia que não é a mesma coisa que ter o Anthony Davis. Isso. E é realista o bastante para saber que para conseguir um cara do nível do Anthony Davis, você tem que pagar caro. A não ser que alguma coisa errada tenha acontecido. Eu não imaginava que o Pelicans ia entregar de graça. Então... E a gente vai explicar as regras salariais que levaram essa troca a acontecer e talvez adiaram ela por um mês. E a gente vai entender que saiu ainda mais caro do que deveria ter saído. Ao que tudo indica, o Lakers mandou mais coisa pro Pelicans para poder que a troca aconteça lá pelo dia 30 de julho, talvez. A gente vai explicar isso mais para frente. Aguardem, a gente vai falar de muitas regras salariais daqui a pouquinho. Mas, bom, a troca, em resumo. O Lakers recebeu Anthony Davis. É isso, a monocelha. Ponto. É um dos melhores jogadores da NBA, um dos melhores jogadores da geração dele. Muita tranquilidade, muito fácil, sem problema. Dá pra colocar em qualquer top 5 que você quiser, top 3 nos melhores anos. Ele, às vezes, foi prejudicado por microlesões. Ele não é o cara que tem o joelho bichado ou alguma coisa, mas ele já perdeu o jogo por tudo que você imaginar. Ele não é desses caras que tem um problema crônico em alguma parte do corpo. Ele é uma roleta de lesões diferentes. Já perdeu 5 jogos porque machucou o ombro direito, e 10 porque machucou o esquerdo, e mais 10 pela panturrilha, e 1 pelo quadril, e quando você soma... Ele é inteiro bichado. Ele perdeu muitos jogos na carreira, mas ele não é necessariamente estragado. Bom, é um risco pro Lakers, mas quando ele tá inteiro, e a gente viu isso, por exemplo, nos playoffs do ano passado, quando o Pelicans chegou na segunda rodada... Ele é espetacular, assim, não tem um defeito no jogo dele. E é um desses jogadores que foi muito prejudicado por ter jogado com elencos muito ruins, em times muito bagunçados. Não é um desses caras que criou número porque estava num time que dependia só dele. Não. Pelo contrário, ele recebia atenção das defesas adversárias e saía bem mesmo assim. E em troca, o Lakers mandou Brandon Ingram, Lonzo Ball, Josh Hart... e mais uma porrada de escolhas de draft. Então, em 2019, o draft que vai acontecer semana que vem, o Lakers tinha a 4ª escolha e ela já vai pro Pelicans. Boa. O draft de 2020, o Lakers não pode trocar nada. Você não pode trocar em anos consecutivos? Você não pode trocar em anos consecutivos. Aí, em 2021, a escolha do Lakers vai pro Pelicans, mas ela é protegida pelo top 8. Ou seja, se cair nas 8 primeiras escolhas na hora do sorteio, fica com o Lakers, se não, manda pro Pelicans. E se o Lakers for bem... não vai ficar nesse top 8, então a escolha deve ser enviada mesmo. Se não for, vai a de 2022. Ok. Aí tem a troca desprotegida de 2023, ou seja, a posição cair em 2023 é do Pelicans. Em 2023 é uma troca de posição. Então não tem proteção nenhuma, onde cair pode ir para o Pelicans se for melhor para o Pelicans. Isso, o Pelicans inverte se quiser. O Pelicans vê a posição onde vai cair cada uma das duas e fala, eu quero trocar, quero ficar com a melhor posição. Boa. Em 2024, a escolha do Lakers vai para o Pelicans, não importa a posição que cair. E finalmente em 2025, quando... talvez o mundo nem exista mais. As geleiras já vão estar derretidas e... o cataclisma global. Talvez o Pelicans tenha que mudar de cidade porque New Orleans não existe mais, porque as águas tomaram conta. Não sei o que vai acontecer em 2025, mas aí o Pelicans vai ter mais uma chance de trocar de posição. Quando que o LeBron encerra seu contrato com o Lakers? Mais 3 temporadas. Então a temporada próxima, que é 2020, a 2021 e a 2022. Então, para muito além de quando o LeBron não estiver mais em Los Angeles ainda paga por essa troca do Anthony Davis. É uma aposta de que o Anthony Davis vai manter esse time relevante para além do que o LeBron possa jogar. Porque o Anthony Davis, é importante lembrar que tem mais 1 ano de contrato só. Isso que afastou muitos times. Mas ele disse que queria ir para o Lakers e que lá ele iria assinar uma extensão de contrato. Então dá para considerar que o Anthony Davis, que está com 26 anos só, vai continuar mantendo o Lakers numa posição boa, mesmo que o LeBron pare de jogar, por exemplo, ao fim desse contrato. O que não é necessariamente verdade. Talvez ele possa acabar esses próximos 3 anos e estender um pouco mais. O difícil é acreditar que vai ser ainda
o LeBron. Isso, que vai estar jogando no mesmo nível. Talvez ele decida ficar uns anos a mais, mas com um papel menor, porque ele já vai estar chegando... O LeBron faz 35 anos em dezembro. É impressionante. Então, tem muita gente aposentando com essa idade. A classe dele, quase todo mundo já aposentou, né? Mas o Lakers compromete, claro, a escolha de novatos por um futuro considerável, achando que não vai precisar pensar nesse futuro, porque Anthony Davis vai estar lá. E, com sorte, outro contrato máximo fazendo companhia a ele, além do LeBron James. Eu vi muita gente lembrando do caso do próprio Warriors na final desse ano, dizendo... Pô, mas o Warriors mostrou como faz falta numa final da NBA, por exemplo, um bom banco de reservas. Sim. Porque machucaram as estrelas e eles não conseguiam botar um quinteto bom em quadra para enfrentar o Raptors. Isso é verdade, é importante ter um banco de reserva bom, só que você não pode abrir mão de contratar o Anthony Davis porque está preocupado com o banco de reserva na final. O que o próprio Warriors mostrou pra gente é que bancos de reserva são montados de um ano para o outro. Às vezes o Warriors conseguiu tirar leite de pedra e contratar alguns nomes, transformar eles em jogadores relevantes para a pós-temporada. Nessa temporada eles não foram tão bem-sucedidos assim. Mas já faz muito tempo que times juntam estrelas e aí vão caçando veteranos e outros jogadores para compor o banco na hora. Assim, faz parte. A parte mais difícil, se você vê a história da NBA, o que time campeões têm em comum, geralmente é um desses jogadores muito top de linha, que você pode considerar um dos 5 melhores daquele momento, e de preferência mais. Se você conseguir 2 jogadores entre os 10 melhores, claro que a lista de 10 melhores, não existe uma lista oficial dos 10 melhores. É só ver o rating no NBA 2K. Mas tipo, que tá naquela zona. O Kawhi Leonard esse ano. Tipo, chegou lá e botou o Raptors em outro patamar. Você precisa ter mais coisa além só desse cara, senão o Pelicans estava voando. Claro. E não é o caso. Mas você precisa, é por onde você começa. E é o mais difícil de encontrar, porque todos os times sabem disso. Todo mundo quer o Anthony Davis, todo mundo quer o Kawhi Leonard, o James Harden, o LeBron James, o Antetokounmpo, o Kevin Durant, e ficam se engalfinhando para ter esses caras. E para ter 2, que é o caso do Lakers com o Anthony Davis e o LeBron James, é mais difícil ainda. Então você paga o preço que for, mesmo sabendo da dificuldade que vai ser montar o time em volta deles. Mas se a gente pensar, o Celtics campeão tinha Garnett, Paul Pierce e Ray Allen, que eram 3 grandes estrelas. O banco foi de pessoas que queriam jogar junto com eles para ter chance de título. Chegaram no meio da temporada. James Posey, por exemplo. O Heat, mesmo do LeBron, do Wade e do Bosh, também foi a mesmíssima situação. Composto por um monte de veteranos, gente em fim de carreira e amigos. Gente que topa a brincadeira. Porque quando o Heat já tinha o Dwayne Wade, né? Quando chegou o LeBron, chegou o Bosh, eles tiraram um pequeno desconto do salário deles para poder renovar com o Donis Haslem, e é isso. Acabou o espaço no teto salarial do Heat. Todo o resto do time foi... Contrato mínimo. Contrato mínimo, contrato mínimo, contrato mínimo. Que o valor do contrato mínimo varia um pouquinho se o cara tem 2 anos de NBA ou 10. Mas é tipo, mixaria. E exceção, porque se você está acima do teto salarial, você ainda assim ganha uma exceçãozinha para contratar um jogador baratinho. Eles foram enchendo o time com esse tipo de... O Ray Allen quis lá fechar a carreira dele lá, ganhando o salário mínimo. Pois é. E o próprio Cavs campeão em cima do Warriors foi com Kyrie Irving, Kevin Love e LeBron James. E quem foi importante na final foi o Dellavedova. Você tem que pegar os jogadores nada a ver e fazer eles funcionarem. Esse é o trabalho do Lakers agora, que é difícil, não é garantia de sucesso. Ano passado o Lakers mostrou como pode ser bem incompetente nisso. Vai saber se eles querem renovar com o Lance Stephenson e com o Michael Beasley. Não sei. Mas eles fizeram a parte mais importante, mais complicada, que é conseguir juntar 2 grandes estrelas com a possibilidade de uma terceira. Então eu entendo o pessoal que fica, nossa, mas esses moleques eram o futuro do time, eles são muito jovens, o banco tá fraco. Vale a pena. Sério, não é que tá resolvido tudo, mas vale a pena porque, por melhor que seja a molecada, é gente substituível. O Anthony Davis só... É uma questão de estatística. Existe uma chance do Ingram ser o Anthony Davis? Existe, mas é a mesma chance do cometa Halley se chocar contra a Terra. E o Anthony Davis tem 100% de chance de ser o Anthony Davis. Isso. Ele já é. Ele meio que é essa pessoa, né? Então, pro Lakers tá tudo bem, né? Pro Lakers tá tudo bem, foi muito caro, é o preço que você paga por uma coisa boa. E é arriscado, claro, mas como o Toronto Raptors mostrou pra gente, não se ganha título sem arriscar.
Ganhar títulos não é um passeio no parque, é juntar estrelas e conseguir que o elenco de apoio dê resultado. Até parece que o Raptors esperava que o Van Fleet fosse ser um gênio. Acontece, você tem que fazer esse tipo de aposta. E no caso do Raptors também foi um jeito de contornar isso, né? Eles pegaram o Van Fleet como um cara não draftado, botaram no time da Liga de Desenvolvimento deles, observaram, viram que era, aos poucos ele foi crescendo no time. Você tem que ter essas alternativas. O Lakers tem até o time afiliado deles lá, o do South Bay. Não é reconhecido ainda como uma coisa de formar jogadores igual o Raptors, mas talvez tenha que ser. Dá pra tirar, gente. O Thomas Bryant, que foi mó bem ano passado no Wizards, foi pro Lakers várias vezes nesse de Liga de Desenvolvimento, o Lakers acabou deixando sair. Agora poderia ter colocado ele no time, porque precisa. Vai ter que achar esses caras, nem que seja pra ser o 12º, 13º homem da franquia, mas da rotação, mas vai ter que encontrar. Esse é o próximo desafio do Lakers. Boa. Mas a parte mais complicada, mais rara, já está resolvida. Tem mais uma parte para o Lakers conseguir um nome importante, que é espaço na folha salarial. Mas daqui a pouco a gente fala disso, porque envolve toda a questão burocrática do teto salarial da NBA, então a gente já chega lá. Mas, ou seja, existe a chance de que uma outra estrela venha compor com LeBron e Anthony Davis. Sim. Só antes de falar disso, a gente tem que falar porque a troca fez sentido pro Pelicans também, né? O Pelicans estava correndo o risco, antes de mais nada, de ficar sem o Anthony Davis para a próxima temporada, porque ele não queria jogar. Que a gente falou, tem mais um ano de contrato pro Anthony Davis, só que no fim dessa última temporada o clima já estava tão bosta que ele estava jogando só o primeiro tempo, só para o time não ser punido por não colocar em quadra um jogador que estava saudável. É muito engraçado essas regras que impedem os times de ser estúpidos com eles mesmos. O Anthony Davis azedou a relação com o Pelicans não queria mais colocar ele em quadra. Porque se você vai perder sua grande estrela, é melhor você ser ruim para poder ter uma escolha de draft. Mas a NBA falou, olha, não rola você ficar impedindo um jogador que o jogador tá azedado com vocês, quer ir embora, mas quer jogar também. E aí eles colocavam só meio tempo, só para constar, dizer, né, que estava jogando. E foi meio constrangedor para todo mundo, para todos os envolvidos. O último jogo da temporada, o Anthony Davis foi com uma camiseta tipo aquele That's All Folks do desenho. Isso é tudo, pessoal? Tipo, tchau, acabou, é meu último dia aqui, nunca mais vou voltar. Não, você tem mais um ano de contrato. Então tava um clima péssimo, eles estavam forçados a trocar, embora não precisassem. É que o ideal para eles, e eles decidiram que o ideal era antes do draft, que vai ser na próxima quinta-feira, porque eles queriam receber escolhas do draft e poder selecionar quem eles quisessem. Eles estão pensando no futuro, né? Então eles poderiam trocar depois, mas eles queriam agora. Diz a lenda que, como eles têm a primeira escolha, eles podem contratar o Zion, eles tentaram convencer o Anthony Davis a ficar no time para compartilhar a quadra com o Zion Williams e ter alguma chance de fazer barulho. Mas o Anthony Davis não estava interessado. E desde que eles conseguiram a primeira escolha do draft no sorteio lá, eles vão pegar o Zion, não tem conversa, seria burro demais. Nem o Pelicans é capaz de uma burrice dessa. Mas aí o David Griffin, que é o novo general manager do Pelicans, teve umas semanas aí onde ele fez o planejamento, contratou umas pessoas novas para a equipe dele, já que ele é recém-chegado. E aí uma semana atrás, mais ou menos, ele falou, conversou com o Anthony Davis sobre o Zion. Então é isso, vamos trocar, mandem suas propostas. E aí chegou a proposta do Nets, Celtics, Clippers, Lakers, foram os times principais que conversaram. O Knicks tinha o sonho de trocar pelo Anthony Davis, mas isso era antes do sorteio do draft. Porque o Knicks tinha sonho de ficar com a primeira posição. E aí mandar o Zion Williams. Toma Zion pro Pelicans e manda o Anthony Davis pra gente. E eles conseguiram o Zion sem precisarem mandar nada. Foi muita sorte. Assim que aconteceu isso, o Knicks saiu da briga porque eles não têm o que oferecer, né, pro Pelicans. O Nets tinham dois problemas pro Nets. A parte essencial da troca era mandar o D'Angelo Russell. Mas o D'Angelo Russell, o contrato dele acaba nessa temporada e ele vira um free agent restrito. O que quer dizer que o time... Ele pode assinar com qualquer time, mas o time que tem os direitos dele pode ir lá igualar a oferta e obrigar ele a ficar. Quer dizer que se alguém oferecesse muito dinheiro para ele, o Pelicans teria que gastar uma fortuna para manter o jogador. Aí o que teria que acontecer, na verdade, seria um sign and trade. Então, o Nets reassina, estende o contrato do Russell e imediatamente ele é trocado para o Pelicans. Mas, obviamente, isso só pode acontecer se o Russell aprovar. Claro.
Ele não pode... Porque senão ele fala assim, eu não quero estender esse contrato, Ele não tchau. pode estender o contrato achando que ele vai ficar e no dia seguinte ele tá no Pelicans. Tem um mecanismo para proteger os jogadores. Então eles tinham que convencer o Russell de que o Pelicans era o melhor pro futuro dele. Finalmente, quando ele tá no primeiro ano dele num time que foi pros playoffs e tudo mais. E em Nova York, e que é famoso por ser um time organizado, com uma estrutura top de linha. E aí, como a gente comentou num podcast nosso, acho que semana passada ou retrasada, o Nets acabou de trocar a escolha do draft do ano que vem com o Atlanta Hawks. Lembra naquela troca que eles mandaram o Allen Crabbe? Que foi só para liberar espaço salarial. E um time não pode trocar, como a gente acabou de falar, escolhas de draft em 2 anos seguidos. Senão, o Lakers tinha mandado todas. É. Aí por isso que ele troca a de um ano e no ano seguinte permite que se inverta a posição. Depois troca mais um, inverte a posição do outro. Então o Nets não pode mandar desse ano, o do ano que vem já é do Hawks, não pode mandar de 2021, só vai poder mandar a partir de 2022. Aí o Pelicans já meio que... Não tinha porquê. O Nets era uma oferta fraca mesmo. E aí, por fim, a melhor oferta poderia ser a do Boston Celtics, com Jaylen Brown, Jason Tatum e várias escolhas de draft que o Celtics tem, que não é nem do Celtics. É a escolha do Memphis Grizzlies, Que é Fed. que tem muita chance de ser alta. É a escolha do Kings, eles ainda têm. Que não fede, mas está sempre na iminência de. Só que o Rich Paul, que é o amigo do LeBron James e empresário do LeBron e empresário do Anthony Davis, chegou no Celtics e falou: pessoal, sinto muito. ele vai embora. Ele não vai. Vocês trocam e eles ficam aí só por um ano. Se ele chegar no Celtics, ele joga, porque ele é obrigado, mas um ano depois acaba o contrato e não vai estender com vocês. Vocês querem mesmo arriscar? E aí, soma-se a isso o fato de que o Pelicans queria o Jason Tatum. Claro. Que é a grande estrela jovem do Celtics. E o Celtics não ia perder o Jason Tatum por um ano de Anthony Davis. E os últimos times a negociarem desse jeito foi o Oklahoma City Thunder, que pegou o Paul George no último ano de contrato. Também com a ameaça de que o Paul George não ficaria. E queria pro Lakers, era exatamente a mesma situação. E agora o Toronto com o Kawhi Leonard, também o último ano de contrato. Que não queria de jeito nenhum não ir para um time de Los Angeles e muito menos no Canadá. E foram 2 exemplos recentes que valeu a pena, né? O Paul George não só gostou de Oklahoma, como reassinou lá e fez a melhor temporada da vida dele no ano passado. E se apaixonou pelo Westbrook, diz a lenda. E agora o Kawhi foi campeão pelo Raptors, não tem como dar mais certo que isso. Mas eram 2 times desesperados. O Thunder só tinha o Westbrook, que estava na iminência do fracasso, e o Raptors tinha chegado no seu teto. Era um time que já estava em processo de desmonte. O Raptors estava pronto para se desmontar. O Raptors estava pronto para fazer isso que eles fizeram agora, que é: vamos tentar mais um ano, se não der a gente recomeça. O Celtics não. O Celtics é um time jovem que tem planos para os próximos 10 anos. Não faz sentido você arriscar esse tipo de planejamento. Então eles não fizeram a máxima proposta que eles puderam, então consequentemente a do Lakers acabou sendo a melhor. Mas olha quanta coisa teve que acontecer para a proposta do Lakers ser a melhor. Teve que o Celtics ser ameaçado de dar merda. Teve que o Lakers ser sorteado no draft para ter a 4ª escolha do draft desse ano. Teve o Nets tá tão interessado em contratar um free agent que já deve ter falado que tem intenção de ir para lá. Kyrie Irving. A ponto de ter trocado uma escolha e não poder trocar 2 seguidas. É muita coisa acontecendo. O dominó caiu bonitinho. O Lakers tinha 2,8% de chance de ter essa 4ª escolha. E foi o que aconteceu. Parabéns. E foi essencial para mandar na troca. E outras Mérito coisas. Zero. O Dell Demps, que era o general manager do Pelicans, foi ele que brigou com o Magic Johnson na última temporada, porque o Dell Demps achou que o Lakers estava armando esse pedido público de troca do Anthony Davis. Para botar mais pressão no Pelicans. E o Pelicans se sentiu ofendido, e aí o Magic Johnson respondeu que o Pelicans estava negociando de má fé. Ficou um clima super merda. Que foi o que criou um clima de merda também no vestiário do Lakers, né? Porque os jogadores se sentiram usados e dispensáveis, descartáveis, porque estavam sendo incluídos nessa possibilidade de troca. O Dell Demps foi mandado embora e o Magic Johnson pediu demissão. Então começou tudo do zero. Então, até aquele clima merda que já diziam que o Pelicans quer mandar para qualquer time menos o Lakers. Tipo, o Pelicans não quer premiar o Lakers pelo que eles fizeram. Pelo mau comportamento. O David Griffin chegou lá e falou: eu não tenho nada a ver com isso. Eu tô aqui para reformar o time. Eu já tenho o Zion. Eu vou pegar a melhor proposta possível e ser, tipo, frio. Tipo, eu vou negar essa proposta do Lakers que está oferecendo tudo isso que a gente viu
por birra. E é muita escolha de draft, é muita troca de posição em escolha de draft. E nem precisa funcionar agora. Tipo, o Ingram e o Zion, será que eles encaixam o estilo de jogo? A gente vai descobrir. Eles nunca jogaram juntos. A gente vai ver como é que vai ser o estilo do Zion na NBA. Que a gente não faz ideia ainda. E se der errado, troca o Ingram. Um monte de time gosta dele. Troca o Lonzo Ball, se for o caso. Bota o Lonzo Ball mais 2 dessas escolhas de draft. Contrata um cara espetacular. São escolhas suficientes para o Pelicans encher o Zion de novatos até acabar o contrato inicial de novato do Zion, ou então para usar isso como moeda de troca e começar a trazer mais veteranos e gente para apoiar o Zion nesse caminho. Eu acho que a preocupação agora é tipo, o Zion joga junto com o Julius Randle. Tanto faz. Se precisar, troca o Randle. Eles estão na fase de acumular ativos, acumular valor. Depois eles tentam transformar esse valor em jogadores num quinteto coerente que joga. Pensem como o Boston Celtics saiu bem fazendo isso, acumulando um monte de escolhas de draft, um monte de jogadores valiosos que ninguém sabia se iam funcionar. E depois eles transformam em alguma coisa. Tipo, transformaram o Avery Bradley, uma escolha de draft, o Isaiah Thomas, no Kyrie Irving. Tipo, você vai modelando isso. É um joguinho de trocar coisas que não são tão valiosas juntas por uma coisa valiosa depois. É um daqueles casos em que os dois times conseguiram o que eles queriam. Isso. Então dá pra considerar os dois times vencedores por hora. É claro que o Lakers queria ter enviado menos coisas, mas receber o Anthony Davis vale a pena. O Lakers conseguiu segurar o Kuzma. Eu acho que era muito importante pro Lakers conseguir segurar pelo menos um dos caras jovens, pensando nesse negócio da juventude, né, para ter alguém que continue daqui a uns anos, embora seja um futuro ainda meio distante. E para ter um arremessador, né? Arremessadores saem muito caro na NBA hoje em dia. E para poder ajudar a formar o time dessa temporada já, né? Eu sei que dá para contratar um monte de gente com contrato baixo, de novato, contrato de veterano. Mas se você conseguir manter um cara que você já conhece, já sabe que é bom, já fez 20 pontos por jogo quase temporada, fica. Mas eu tava pensando, quanto saiu 2 anos de J.J. Redick pro Sixers? Foi o que, tipo 20 milhões por temporada? Quase isso. O primeiro foi 20, o segundo acho que foi quase. Mas é muito caro você contratar um veterano arremessador por um empréstimo de 1-2 anos só para compor elenco. O Lakers não vai ter espaço salarial para brincar disso. Então é bom segurar o Kuzma, mesmo que ele não tenha sido o melhor arremessador do mundo nessa temporada, a gente sabe que ele é capaz de arremessar. E muita gente questionou, tipo, o Lakers vai segurar do Ingram, que é melhor que o Kuzma. Tá, mas o Pelicans ia topar? Claro que não. Então eu não sei se o Lakers estava em posição de ficar segurando. Tipo, entre os 4 pirralhos, eu não sei se o Lakers que escolheu manter o Kuzma ou se foi o que deu. De todo modo. O Pelicans pode falar, a troca tem que ter o Ingram. Dos outros 3, escolhe um pra ficar. Talvez seja isso. Provavelmente o que o Pelicans deve ter feito. Acho que o Ingram é o jogador mais valioso dessa brincadeira. Hein? E acho que o Lonzo Ball também é bem valioso. A gente já conversou bastante dele no podcast, que é tipo genial em algumas coisas, o pior da NBA em outras. Ele não tem meio termo. Mas se você conseguir um jeito onde ele mostre mais vezes o que é espetacular, ele tem um valor importante. O esquema tático do Lakers não foi lisonjeiro pro Lonzo Ball. Eu fico muito feliz por ele, que ele vai ter uma nova oportunidade, um time menos badalado, sem um grande nome veterano lá para atrapalhar, que ele possa fazer mais parte do grupo e, de preferência, um esquema tático que seja mais aprazível para o estilo de jogo dele. Eu acho que tem tudo para melhorar. Não sei qual é o máximo que ele vai atingir na carreira dele, mas acho que tem tudo para ajudar mais do que atrapalhar. E o Kuzma meio que se encaixa em qualquer ataque lá. Ele não precisa tanto na bola na mão, ele não tem medo de arremessar. Dá pro LeBron ser dominante do jeito que ele quer, dá pro Anthony Davis ter os trocentos arremessos por jogo que vai ter e o Kuzma ainda ser efetivo em quadra. Precisa melhorar na defesa, precisa voltar a arremessar bem, igual no ano de novato dele, já que o último deu uma caída, mas ele é bom. Ele é bom bastante. Agora, o Lakers tem a opção de conseguir mais uma grande estrela. Mas tudo depende de matemática. E regras salariais complicadíssimas que um advogado precisaria estar aqui como nosso assessor para explicar. Então, a primeira coisa mais importante, por que a troca? Toda a discussão é a data da troca. Isso. Porque a troca, o mais provável, segundo o hoje, o pessoal que cobra, é que aconteça no dia 6 de julho e não agora. Isso tem a ver principalmente com o Lonzo Ball e com o Brandon Ingram,
Porque como eles estão no contrato de novatos dele, vai entrar no 3º ano do contrato do Ball e no 4º do Ingram, eles têm os team options. Então o time tem a opção de ir lá e, não, eu quero ficar com esse cara mais um pouco, e pode até oferecer uma extensão de contrato já, especialmente para o Ingram. E eles vão ter a opção de fazer isso a partir do dia 6 de julho, Isso. que é quando começa oficialmente a próxima temporada, e aí os times podem contratar free agent, etc. Pela primeira vez, a free agency, que é esse momento em que os times contratam novos jogadores, conversam, negociam e contratam novos jogadores, foi adiantado. Vai começar às 6 da tarde lá nos Estados Unidos, do dia 30 de junho. Geralmente era na meia-noite e 1 do dia 1º. Aí eles falaram, gente, deixa o pessoal acordado até meia-noite e 1, começa às 6 da tarde aí do dia 30, tá bom. Porque, em geral, no primeiro instante em que os times e os jogadores são oficialmente permitidos de conversar, eles já fecham o negócio. Então já começa, à meia-noite já começava a vir informações de que tal jogador assinou. Quer dizer, muita vai gente, assinar vamos falar a verdade, já está conversando. já está bem conversado nesse momento que não pode conversar. Então, oficialmente, as coisas começam agora no dia 30 de junho. Mas existe um período que eles chamam de período de moratória, que é o período que os times precisam aguardar para oficializar os contratos. E isso é dia 6 de julho. E aí então são 6 dias aí que os times podem ter contratos verbais, eles podem combinar com os jogadores que eles vão ser contratados ou que eles vão receber aí o team option, mais um ano de escolha do time, mas são 6 dias até que isso possa ser oficializado. Tanto é que teve o caso do DeAndre Jordan, que fez o acordo verbal com o Dallas e depois desistiu. Desistiu no meio, e aí o pessoal acha que é péssimo, pega super mal, mas pode acontecer. É raríssimo. Bom, então vai acontecer no dia 6, provavelmente, a troca, mas pode acontecer no dia 30 de julho só, e é o desejo do Lakers. Porque o que o Lakers quer é usar o espaço que eles têm na folha salarial e contratar mais um jogador. Então quem está no alvo deles é Kemba Walker, está sendo o favorito por enquanto, mas pode ser o Kyrie Irving, pode ser o Jimmy Butler, pode até ser o Kawhi Leonard, se ele quiser. Pode ser o Tobias Harris, poderia ser o Klay Thompson. Poderia. Ou seja, o Lakers pode ter esse espaço salarial para oferecer um contrato máximo para qualquer uma dessas estrelas cobiçadas aí da liga. Só que, se o Lakers vai lá no dia 6 e assina o contrato do Anthony Davis, a troca? Não, o contrato com esse cara novo, sim. A troca com o Anthony Davis não pode ser mais realizada, porque o Lakers iria passar do teto salarial, e quando um time passa do teto salarial, ele só pode fazer uma troca com outro time se o salário bate. Então, você está mandando 20 milhões em salários, você recebe 20 milhões. Então, se o Lakers contrata esse novo nome e sai o Lakers está abaixo do teto salarial hoje, se ele vai para cima contratando esse cara, ou no limite, precisa arranjar uma troca onde os salários batam. Como a gente está vendo, a troca do Anthony Davis não bate, porque o Lakers está mandando um monte de escolhas de draft. Só que daria para bater se o Lakers assinasse a sua escolha de draft desse ano, que é a 4ª escolha, que está na troca. Então o Pelicans fala, eu quero que você pegue não sei quem. Aí o Lakers vai lá, pega, assina o contrato do cara no dia 1º. Porque os novatos draftados não estão nessa moratória. Eles podem assinar no dia 1º de julho. No dia 30, na verdade, né? No dia 30, é verdade. 30 de junho, às 6 da tarde. Só que um jogador recém-draftado, ele pode ser trocado na noite do draft ou depois que ele assinar, só um mês depois. Então, para bater o salário, o Lakers teria que draftar o cara, assinar, esperar 30 dias e aí colocar ele no pacotinho do Anthony Davis. E aí os salários batem e a troca funciona. Isso. Então, ao invés de mandar a escolha de draft pro Pelicans, aí o Pelicans, na noite do draft, vai lá e escolhe o jogador que quiser, o Pelicans tem que falar pro Lakers qual jogador eles querem, o Lakers faz o draft. O Lakers assina o contrato, dá o dinheiro pro maluco, espera um mês e aí troca ele para que os salários possam bater, porque o Lakers vai estar acima do teto salarial por ter contratado uma estrela. Contratou, sei lá, o Kyrie Irving, por exemplo. Isso. Então, esse é o malabarismo. Mas tem ainda uma outra questão aí, que é um bônus. O Anthony Davis, quando ele fez o último contrato dele com o Pelicans, ele botou um bônus, se vocês me trocarem, eu ganho $4 milhões. Só que quem paga isso é o time que está recebendo ele. No fundo, é uma regra que é para impedir o interesse dos times por trocar por esse jogador.
Protege o jogador para não ser trocado contra a vontade dele, mas protege também o time do interesse dos outros times. E ele bota isso no contrato e depois ele pede para ser trocado. Não é irônico? Mas ele ganha uma graninha a mais, né? Se ele quiser, isso é importante. Isso é opcional. E esses 4 milhões contam no teto salarial do Lakers. Então, pro Lakers abrir esses 32 aí, milhões para contratar, que é o máximo que eles podem abrir, eles precisam que o Anthony Davis não aceite esses 4 milhões de dólares, ou pelo menos abra mão de uma parte dele. Então... Ou seja, o mundo ideal do Lakers é um mundo muito bizarro, em que o Pelicans, de bom grado, espera um mês para fazer essa troca e o Anthony Davis abre mão, porque sim, de 4 milhões de dólares. O que especulam na imprensa americana é que o Pelicans não vai fazer isso de bom grado, mas que isso foi negociado durante a troca. Então, já que eu vou ter que esperar 30 dias, manda mais escolha de draft. Coloca mais uma coisinha, Coloca pimenta um pouquinho mais. E a escolha de 2025? Tá bom, bota de 2025 aí. Isso tem que ser muito bem combinado, porque se o Pelicans desiste da troca e o Lakers já assinou um contrato máximo, já era, já tá se comprometeu aí. É um contrato verbal. Então o Pelicans tem que ser muito bonzinho e manter a sua palavra, e para isso, claro que existe um preço. Então você tem que receber mais peças do que seria normal. Então se a troca for oficializada no dia 6 e o Anthony Davis fizer questão do bônus dele, tudo isso é engolido pelo teto salarial do Lakers. E aí o Lakers vai ter 23 milhões para oferecer para alguém. Ou seja, não dá para contratar um jogador... O contrato máximo que o máximo Kemba Walker, Kyrie Irving e afins podem receber é de 32 milhões. Isso. Então eles teriam que receber 9 a menos do que eles poderiam. Muito improvável. Então você tem que estar muito à vontade de jogar com o LeBron e com o Anthony Davis. Só talvez o Kemba Walker, que tá desesperado por uma situação nova. Ele olha pro lado, né? Tem tipo o Cody Zeller, olha pro outro Anthony Davis, fala, 9 milhões? Não é tanta coisa, né? Nossa, mas pensa, você tá abrindo mão de 9 milhões para ir para outro time. Eu não sei, eu nunca abri mão de 9 milhões. Então não sei como. No fundo, eu abro mão de 9 milhões o tempo inteiro. Porque não poderia receber esses 9 milhões. Mas... Então, esse é o drama do Lakers. E pro Pelicans é o inverso. Se eles conseguem a troca no dia 6, eles têm 19 milhões para gastar nesse verão. Porque eles estão mandando um contrato gigantesco e recebendo em troca escolhas de draft futuras, que não custam nada. E o contrato do Ball, do Ingram, que são todos minúsculos, né? E se eles topam esperar, diminui em 4 milhões isso, eles vão ter 15 milhões de cap para gastar. Então é uma questão de timing, esse acordo. Até porque as regras salariais da NBA permitem que você assine uma escolha sua de draft, mesmo que você não tenha espaço salarial para isso. Então o Pelicans poderia gastar esse dinheiro para contratar outras pessoas e aí, depois disso, assinar sua escolha de draft. E aí você estoura o teto tranquilamente. Como eles vão ter que esperar, eles não têm a possibilidade de fazer isso. E o que eu já vi gente comentando é que o Twitter tá meio... cada um com informações diferentes ainda dos jornalistas lá da gringa. Mas teve um cara que eu vi agora há pouco falando que ele conversou com alguém do Lakers e disse, meio que estão fazendo uma tempestade no copo d'água. Porque não é um drama. Já tá tudo certo, já tá tudo acordado e o Lakers vai ter a chance de contratar alguém. Então tem que ver o que tá acordado. Mas eles deram a entender de que não é que a troca foi feita e agora, putz, será que vai dar para contratar mais um cara? Ele deu a entender de que o Lakers fez o planejamento. Eles sabem quem eles querem contratar, e qual é o valor e como eles vão conseguir abrir isso. Envolve o Lakers ser um time organizado, então pode dar merda. E envolve a gente ter que ter muita paciência, porque lembrando, os novatos são assinados no dia 30 de junho, na melhor das possibilidades, e aí a troca só acontece um mês depois do dia 30 de julho. Então a gente só vai ver essa troca oficializada acontecer na nossa frente. O Anthony Davis com a camisetinha do Lakers, talvez só demore. dia 30 de julho. Mas até aí, né, é o de menos. Se tiver tudo certo, acertado... todo mundo conversando. O LeBron já postou no Instagram dele uma montagem, ele e o Anthony Davis. Aliás, isso é engraçado, né? Porque o Anthony Davis joga com a 23. E na montagem do LeBron já é 21. Tipo, é mesmo? Você que chegou agora, você que muda. Não, o LeBron podia voltar a ser 6, como ele foi nos tempos de Heat. Mas ele chegou primeiro. E ele é mais velho. E ele tem mais MVPs. E ele tem mais troféu de campeão. Isso. Mas você tá tranquila? Você não tá com essa coisa de pode dar tudo errado a qualquer momento até o dia 30 de julho? Eu sou um pessimista por natureza. Eu acho que pode dar errado. Mas eu acho que vai dar certo. Eu tô em dúvida de quem o Lakers vai trazer.
Porque o que deram a entender é de que o Lakers está confiante de que um desses free agents todos que a gente falou, tirando o Klay Thompson, descansa em paz, vai assinar com ele. Vai assinar com eles. Não faria sentido eles mandarem tantas coisas para ter que adiar essa troca por um mês se eles não soubessem que eles vão assinar alguém. Porque senão você tem que... Se sobra 23 milhões, que é a pior das hipóteses, você pode gastar com um cara bom, mas nem tanto. A gente falou que o DJ Redick saiu por 20 no Sixers. Ele poderia sair por menos. Não sei se alguém vai oferecer 20 pra ele de novo. Poderia pegar o DJ Redick por 10. Será? 10 é pouco. Mas e aí? O que você faz? Aí sobra 13. Você gasta 13 em quem? Lembrando que Kevon Looney. Tem que compor o resto do elenco. Mesmo que fossem contratos mínimos. Então, é melhor gastar com um contrato mínimo, uns caras desesperados pra jogar num time bom, do que gastar 10, 12 num cara mais ou menos. Faz sentido. 2 caras de 15 não valem o Kyrie Irving por 30. Essa é a questão principal. Todas essas mega estrelas que custam 30, eles custam 30 porque é o máximo. Não é porque é o valor deles. Eles valem 40. O LeBron, o Anthony Davis vale 60. Tem várias análises estatísticas de que os jogadores valem muito mais em termos de produção por dólar recebido do que os seus salários. E, inclusive, que eles geram muito mais do que isso para a liga. São as grandes estrelas que geram mais dinheiro para a liga e, em termos de porcentagem, eles recebem menos do que eles produzem do que os jogadores de banco, por exemplo. O mundo assiste a NBA por causa do LeBron, do Curry, do Durant. E eles estão dividindo o dinheiro com o resto da NBA. Exato. O que eles rendem de camiseta, de ingresso, é muito maior do que os outros jogadores. Então esse é o cenário. A troca deve acontecer mesmo. Falta saber os detalhezinhos de dia, de quanto exatamente fica o teto salarial do Lakers, para saber quem é essa terceira peça que o Lakers meio que está confiante que vai conseguir. E aí é correr para o abraço. Aí é o Lakers achando a sintonia fina. Se você tem Kemba Walker, LeBron, Anthony Davis e Kuzma fechando o quarteto... No mundo em que o Warriors desintegrou, é terra de ninguém. O Oeste pau a pau do jeito que tá, o Leste sem saber o que vai acontecer, porque todos os times principais têm free agents, você vai lá, você já tá na disputa, tá na briga, e aí tem que acertar esses contratos, reservas, quem vai ser o quinto titular. Tem que ter precisão e um bom olho para isso. Na temporada passada a gente viu que ninguém ofereceu um contrato máximo pro DeMarcus Cousins. Ele aceitou um contrato pela exceção, que é... Quanto? Foi tipo uns 5 milhões. 5, 6 milhões. Vai que algum jogador nesse nível aceita uma exceção para jogar nesse Lakers cheio de estrelas, né? Possível, bem possível. Então, veteranos topam brincadeiras assim com times que têm realmente chance de vencer. Acho que é questão do Lakers só encontrar os interessados. E parabéns pro Lakers, que fez tudo errado nos últimos 5 anos. Ou tudo não, vai 90% das coisas erradas. Até quando acertou, meio que errou. Mas tá aí com LeBron James e Anthony Davis, para desespero da meritocracia. É isso, é um chute no saco da meritocracia. De parabéns. Mas, nossa, vai ser pesado essa off-season. Muita gente para mudar de time. E a gente vai voltar por aqui, talvez, em próximas grandes contratações. Não vai ter mais nenhuma, eu acho que não, né? Envolvendo um cara do calibre do Anthony Davis, indo para um time que já tem um cara do calibre do LeBron James. É uma ocasião especial. Mas essa off-season é terra de ninguém, então vai saber. E várias dessas estrelas podem simplesmente reassinar com seus times, o que não é notícia. A gente não vai ficar bombástico. Meu Deus. O Kawhi Leonard ficou no Raptors. O Chris Middleton ficou no Bucks. Mas estamos de olho. Lembrando que todas as sextas-feiras tem o podcast do Bola Presa. Você escuta no Spotify ou em qualquer agregador de podcast ou aqui da sua no preferência. YouTube mesmo. Ou no YouTube, porque a gente grava ao vivo às quintas. E a gente é um blog, o bolapresa.com.br. Olha lá, tem um texto sobre esse tema, se você quiser ler com calma, tudo. Isso, a gente tem lá sempre material para vocês ficarem de olho quando vocês não estiverem a fim de assistir um videozinho no YouTube. Então valeu, pessoal, até mais. Tchau! Tchau, tchau!